Bem, essa capela, ela está integrada ao Colégio Nossa Senhora de Sion, né, que foi construído aqui para ser sede do colégio. Ele foi construído em 1907 e foi deixado esse espaço para construir a capela. A sua obra começou em 1914 e terminou em 1922. Foi projeto do Heitor da Silva Costa, o mesmo arquiteto do Cristo Redentor, né, e da torre aqui da Catedral de Petrópolis. Esse colégio, ele foi fundado pelas irmãs da congregação de Nossa Senhora de Sião, que vieram de Paris. Né? Primeiro elas ficaram no Rio de Janeiro e por conta do calor e das doenças elas vieram para Petrópolis. Elas ocuparam esse prédio do prédio da reitoria, né, que antigamente era do Visconde de Ubá. Elas ocuparam e moraram aí enquanto davam aula no Museu Imperial. Só que o museu também ficou pequeno, pela demanda, né, das famílias que queriam colocar aqui suas filhas. Então elas adquiriram todo o terreno em torno do prédio e encomendaram o projeto para o colégio. O Heitor da Silva Costa, quando ele projetou aqui a capela, né, ele se inspirou no estilo clássico, principalmente o estilo do Renascimento, século XV e XVI. Então a gente pode ver marcas desse estilo nos arcos, né, o arco de volta redonda, que também é conhecido como arco romano, né, nos adornos desses arcos, que são adornos relativamente simples, né, o clássico é mais sóbrio, ele não é muito rebuscado nos ornamentos. A gente pode ver os elementos dos frontões. O que são os frontões? Esses triângulos, né, sobre as portas. E as cúpulas, também muito usada durante o Renascimento, né? A cúpula ela tem uma simbologia para a religião cristã, né? Ela significa a abóbada celeste. Então ela é usada nas igrejas há muito tempo. E os vitrais também são bem antigos. O gótico disseminou muito a utilização do vitral, né, por conta da poética da luz, né? Aquele efeito que a luz dava, a luz colorida dentro do templo, né? E até hoje o vitral é usado, até mesmo nas igrejas modernas. A gente está aqui em um dos pátios do colégio. Aqui a gente consegue ver o estilo clássico que também foi adotado na arquitetura do colégio. O pátio e os seus amplos corredores, eles tinham uma função, né? Que esses elementos eram usados em projetos escolares pela função da vigilância, né? As salas de aula davam para esses corredores, então era fácil vigiar. E a questão da saúde, da salubridade, porque os pátios eles promoviam ventilação e iluminação, né? Que faziam uma ventilação cruzada com as salas de aulas, que tem amplas janelas, e isso evitava doenças, né? Porque quando as irmãs chegaram no Brasil e atuaram no Rio de Janeiro, algumas delas faleceram pela febre amarela. Então, quando elas vieram para Petrópolis, elas evitaram, né, de mais pessoas morrerem. A gente está aqui no segundo pátio do colégio, né, da onde a gente consegue ver o relógio, que ele está sobre a cúpula principal da capela. E o relógio, na época do colégio, tinha a função de colaborar com a vigilância, né? Porque as normas eram muito rígidas em questão de horário, dos afazeres, das funções de cada um, né? Desde os alunos aos funcionários. E o relógio também colaborava com a comunidade. A comunidade podia organizar sua vida, né? Por conta do relógio aqui do Sião, que era visto de longe. Olhando esse mapa da época, a gente percebe que algumas coisas foram modificadas, incluídas, né? Mas a maioria permanece. A gente se encontra aqui, né, na entrada do prédio principal.
Esses 2 retângulos eram uma quadra de tênis e um rink de patinação, hoje é estacionamento. Esse cantinho era um bosquezinho, tinha pistas de corrida, tinha uma área de recreação, né? Hoje tem um trecho que foi vendido e um trecho tem a quadra poliesportiva. O auditório, que hoje é o Salão Nobre. Aqui no cantinho a gente tinha a antiga capela. Na verdade, eram 2 capelas. A capela principal, que a gente já visitou, né, e uma capela secundária. E essas outras construções de apoio aqui por trás, hoje elas também funcionam, né, como construções de apoio à universidade. E aqui o prédio da reitoria, né? Algumas coisas como a padaria não existem mais, mas foi integrada à edificação principal. A gente está agora em frente ao prédio da reitoria, né, que é um prédio muito antigo. Ele já pertenceu a um diplomata uruguaio, que provavelmente foi quem comprou o terreno e construiu. Depois passou para o Visconde de Ubá, né, que inclusive muita gente já sabe, emprestou as dependências, né, da casa para a princesa Isabel e para sua irmã passarem a lua de mel aqui, né? Essa fonte, segundo alguns registros, ela é desde a construção do prédio. Aqui nesse jardim, na época do Colégio de Sion, foi uma horta. A gente tem até fotografias antigas que mostram essa horta, né, que dava alimentos à cozinha do colégio, né? E depois refizeram o jardim. Agora a gente está aqui em frente ao outro campus da UCP, né? O campus do Centro de Engenharia e Computação, na Rua Barão do Amazonas, que fica em frente à Catedral, em frente à Praça da Liberdade. A gente tem uma vista muito bonita daqui. Esse prédio ele foi construído na época em que a cidade recebia ferrovia, então gerou uma demanda por hospedagens. A família construiu esse edifício para ser um hotel, o Hotel Orleans, né? Depois ele passou por uma outra família, se chamou Palace Hotel, né? Nesse período ele sofreu algumas reformas, principalmente aqui na fachada, né? O Palace era bem mais ornamentado, tinha os elementos barrocos, né? Se tornou um estilo eclético. O Palace construiu o anexo onde funcionava o cassino, que hoje é a biblioteca da UCP. E até a UCP comprar teve outros usos, né? O hotel fechou, teve outros usos. E quando a universidade comprou, ela conseguiu aproveitar muito bem os espaços, porque foi fácil de transformar as suítes em salas de aula. Algumas adaptações foram feitas, né? Principalmente na fachada principal.